Hoje o que a gente mais está ouvindo é inteligência artificial. Em qualquer ambiente, na reunião de família, na empresa, no mundo digital de um modo geral, na internet, é inteligência artificial. Mas antes de mais nada, é importante a gente entender o que é e o que não é inteligência artificial, né? Porque nem tudo que se diz ou que se coloca como inteligência artificial é de fato inteligência artificial, né? Aí é importante a gente dar um passo atrás, entender como é que foi a evolução, assim, como que a tecnologia vai surgindo. Quando a gente olha lá no passado remoto, há mais de 50 anos, a gente vê os primeiros computadores, grandes máquinas que não tinham uma capacidade muito pequena de processamento, né? A gente vai evoluindo ao longo do tempo, a tecnologia vai se desenvolvendo, a gente começa a ter máquinas, computadores, que conseguem fazer muito mais do que os seus predecessores. Tem uma capacidade de processamento, uma capacidade computacional muito maior. Ao mesmo tempo, a gente foi também diminuindo o tamanho das coisas. Então, aquele computador, aquele mainframe, o computador de grande porte, lá do passado, ele virou um servidor menor, virou um notebook, virou um PC, virou um smartphone, virou cada vez devices menores. E por outro lado, a gente também caminhou para o mundo de IoT. IoT é o mundo de sensores, internet das coisas, né? Então tem sensor espalhado pelo planeta inteiro. O que o sensor faz? Ele coleta dados. Então a gente aumentou a capacidade de processamento, aumentou estrondosamente o volume de dados. A gente já há algum tempo até se refere a esse contexto como um Big Data, o pessoal prefere falar em inglês. O Big Data, né? O que é isso? É o contexto de muita informação, muitos dados. A gente também evoluiu com o software, com a capacidade de analisar esses dados. Então, a gente começa a processar melhor dados, começa a ter um volume maior de dados, começa a ter o Analytics. O que é o Analytics? É uma aplicação, um software que ele, a partir da coleta de dados, ele gera dashboards, relatórios, sintetiza dado, trata o dado para o dado virar informação, organiza a informação para a informação virar inteligência. Até aí não tem inteligência artificial nenhuma. A gente está falando aí de analytics, está falando de IoT, está falando de grande capacidade de processar dados, esse tipo de coisa. A hora que a gente começa, né, a partir das conclusões chegadas nessa análise de muitos dados, começa a máquina a tomar decisões sozinha, a gente começa a falar de inteligência artificial. Esse assunto é bem mais profundo, a gente vai começar a falar de machine learning, deep learning, né? Aprendizado profundo, redes neurais, que os pesquisadores, a ciência, a tecnologia, até onde ela vem se desenvolvendo, ela tem uma certa mescla alguns conhecimentos de várias áreas, por exemplo, redes neurais, como eu falei. Então a inteligência artificial ela é nada mais do que a máquina, a partir da conclusão que ela chega, daquele volume enorme de dados tratados, ela toma decisões. Não é mágica, né? Não é mágica. Na verdade, há que se ensinar a máquina, há que se dar um repertório. Por isso que a gente chama de machine learning, deep learning, aprendizado profundo. Então, e quando eu falo máquina também, é muito uma questão de nomenclatura, porque se a gente for olhar com bastante critério, a gente está falando do software, né? É o software que é processado em grande capacidade de processamento. Ao longo da história, a gente viu algumas mudanças importantes, por exemplo, quando começaram a usar processadores de vídeo em vez de processadores de texto, de número. Foi um salto muito importante na história da inteligência artificial. Então, esses dados todos e muito imagens, né, são tratadas e a máquina vai aprendendo com o volume grande de dados. A partir desse aprendizado, e segundo, não é, alguma regra que se coloque, alguma lógica de negócio, a gente encontra aplicações que podem simular, muitas vezes a gente usa a expressão emular o comportamento humano. Então a inteligência artificial, a ideia é a máquina tomar decisões, a máquina simular o que o homem faria. Isso é inteligência artificial.